celebramos a nossa Eucaristia de um modo especial por Maria Alice Lourenço de Avis, pelas almas do purgatório, por Norberto Tristão, pela beatificação de Madre Teresa da Anunciada e por Maria Antonieta Moles. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a nós se dá no sacramento da Eucaristia, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Senhor Padre Jacob, apresente-lhe estes meninos e meninas que querem receber Jesus pela primeira vez no seu coração. O Senhor aceita-os em nome de Jesus? Sim, aceito. Queridos irmãos e irmãs, estamos a celebrar a quinta-feira do Corpo de Deus, como é tradicionalmente conhecida entre nós, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Hoje o nosso coração volta-se de um modo muito especial para o mistério da Eucaristia, o mistério central da nossa fé. Eucaristia que hoje as crianças do terceiro catecismo vão receber pela primeira vez. Estão preparadas, fizeram o seu percurso. É hoje o momento em que devem receber o Senhor Jesus, que seja a primeira de muitas vezes, a primeira de muitas comunhões, feitas com fé, com autêntico espírito de abertura àquilo que o Senhor quer de cada um de nós, porque ao recebermos o Senhor, devemos fazer um esforço por nos transformarmos cada vez mais à sua imagem, àquilo que Ele espera de nós. Por todas as vezes em que não valorizamos o sacramento da Eucaristia, em que não tivemos amor à Eucaristia, peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor.
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Recorda-te de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, para te atribular e pôr à prova, a fim de conhecer o íntimo do teu coração e verificar se guardarias ou não os seus mandamentos. Atribulou-te e fez-te passar fome, mas deu-te a comer o maná que não conhecias, nem teus pais haviam conhecido, para te fazer compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa de escravidão, e te conduziu através do imenso e temível deserto, entre serpentes venenosas e escorpiões, terreno árido e sem águas. Foi ele quem da rocha dura fez nascer água para ti, e no deserto te deu a comer o maná, que teus pais não tinham conhecido. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão com o sangue de Cristo? Não é o pão que partimos a comunhão com o corpo de Cristo? Visto que há um só pão, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, porque participamos do único pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Queridos irmãos e irmãs, estamos a celebrar a quinta-feira do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que é uma das solenidades que nós celebramos no tempo comum, depois de termos celebrado o mistério da Páscoa. Celebramos a Páscoa, os domingos da Páscoa, a solenidade da Ascensão, do Pentecostes e da Santíssima Trindade, e agora, durante a semana, na primeira quinta-feira, depois de todas estas solenidades, celebramos esta especial, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, ou como eu vos dizia no início da Eucaristia, a solenidade que entre nós é conhecida tradicionalmente como a solenidade do Corpo de Deus. Não é por acaso que estamos aqui numa quinta-feira. Estamos aqui numa quinta-feira porque estamos a fazer memória da Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, nós sabemos que Jesus instituiu o sacerdócio, a Eucaristia e o mandamento novo do amor. Foram três os grandes mandamentos, digamos assim, as três grandes instituições que Jesus fez naquele dia. Mas a Quinta-feira Santa já aparece um bocadinho ensombrada, digamos assim, pela tristeza da morte de Jesus, pela Sexta-feira Santa, por tudo aquilo que a circunda. E há muitos séculos atrás a Igreja sentiu necessidade de haver outro dia onde se pudesse proclamar a nossa fé na Eucaristia. A Eucaristia que é o tesouro, que é o centro da nossa fé. E já há muitos séculos se sentiu esta necessidade de haver um dia em que a Eucaristia fosse especialmente olhada, venerada, honrada, em que se desse um especial valor ao sacramento do altar. E então, no século XIII, surge na Bélgica esta solenidade. É engraçado que esta solenidade surge num lugar e depois é que começa a ser alastrada, digamos assim, à Igreja toda. Esta solenidade do Corpo de Deus, podemos dizer assim, foi inventada na Bélgica, no século XIII, mas no mesmo século foi estendida a toda a Igreja. O Papa daquela época achou por bem estendê-la à Igreja toda. Porquê? Porque era importante haver um dia em que se chamasse a atenção para a Eucaristia. Já que na Quinta-feira Santa se chama, e muito bem, a atenção para a Eucaristia, mas não é uma atenção, digamos assim, plena, porque há outros mistérios para celebrar, depois vem o resto da Semana Santa, então era preciso um dia só para isto, só para chamar a atenção da Eucaristia. E por isso é que surge a Quinta-feira do Corpo de Deus. E por isso é que é numa quinta-feira e não é numa sexta ou numa quarta, é numa quinta-feira, como é a Quinta-feira Santa, na qual Jesus instituiu a Eucaristia, e por isso é que nós expomos o Santíssimo na nossa paróquia na primeira quinta-feira. As quintas-feiras têm este sentido muito especial da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, do mandamento novo do amor. Não é por acaso que é uma quinta e não é outro dia qualquer, é por isto, é por uma razão histórica, por uma razão de memória da primeira quinta-feira santa, que nós também queremos fazer. E hoje temos na nossa paróquia uma circunstância muito bonita que está a acontecer um pouco por todo o país, eu atrevi-me a dizer, não só na Diocese, mas em todo o país, em muitos e muitos lugares, hoje está a celebrar-se algo muito bonito, que é a primeira comunhão. Estamos a celebrar a primeira comunhão dos nossos petizes do terceiro ano, de catequese, do terceiro catecismo. Estão a celebrar a sua primeira comunhão, um dia bonito,
em que vão receber Jesus pela primeira vez. Eles já tiveram a oportunidade de estar comigo, já lhes falei da importância da Eucaristia, já lhes expliquei o que é este sacramento, porque é que ele se celebra neste contexto de igreja, etc. Não vou estar a repetir tudo isso, porque eles mais ou menos irão lembrar-se daquilo que eu lhes disse, mas a verdade é que é muito bonito este dia, e é um dia tão importante na vida de cada um de nós, que eu digo-vos como da verdade. Do batismo, eu não me posso lembrar, porque fui batizado como todos nós, ou a maior parte, pelo menos, quando éramos bebés. Mas se é um dia que eu lembro com muita alegria, com muita memória, é o dia da minha primeira comunhão. Se me pedissem para fazer uma recordação, eu ainda hoje me lembro do dia da minha primeira comunhão. E da alegria daquele dia, da preparação que ele teve, da maneira como ele foi vivido. É um dia muito bonito. É o dia em que recebemos Jesus pela primeira vez, em que estamos a fazer mais um passo daquele processo que a gente faz de iniciação como cristãos. Recebemos o batismo, hoje eles vão receber a primeira comunhão, se Deus quiser daqui por uns anos vão receber o crisma e aí ficam com a sua iniciação cristã completa, porque a nossa iniciação de cristãos só está completa quando a gente recebe os 3 sacramentos: do batismo, da confirmação e da Eucaristia. Essa aqui é a iniciação cristã plena, e por isso é que é algo que a gente tem quase como uma exigência, não por causa de ser uma lei, mas porque é a forma de termos a nossa iniciação cristã feita. Nós só somos cristãos, digamos assim, de plena vivência, quando temos o batismo, a confirmação que nos dá o Espírito Santo e a Eucaristia. A Eucaristia que é o centro da vida da Igreja, e eu podia levar muitos dias a falar de Eucaristia, que nunca vos ia dizer tudo. A Eucaristia que os nossos pequenos vão receber não é um acessório, é o centro da vida da Igreja. Na nossa paróquia podia-se deixar de fazer muita coisa, mas há uma coisa que nunca podíamos deixar de fazer, que era esta: celebrar a Eucaristia, onde Jesus se torna presente na palavra que a gente escuta, no pão e no vinho que a gente comunga, na Assembleia celebrante, no sacerdote que preside. É o centro da nossa comunidade. O centro de uma paróquia é a Eucaristia, como é o centro de qualquer comunidade, seja ela qual for. A Eucaristia faz a Igreja. Não se pode entender qualquer comunidade cristã sem a Eucaristia. E se nós repararmos bem, como eu ainda ontem dizia, tudo aquilo que a gente faz na Igreja está praticamente orientado pela Eucaristia. Preparamos os cânticos, preparamos os leitores, preparamos os enfeites, temos a Igreja limpa, asseada, temos os paramentos, temos até os aspectos visíveis, ou seja, tudo aquilo que a gente faz de visível, para além daquilo que é a preparação do nosso coração, que é o mais importante, que é termos o nosso coração preparado, é mais importante que isso tudo, mas para além do nosso coração preparado, até aquilo que a gente faz de visível está orientado para a Eucaristia. Isto só mostra a importância que ela tem na nossa vida de cristãos. É para a Eucaristia que se orienta toda a nossa vida. Nós trazemos toda a nossa vida para aqui. E ainda bem. A missa é o lugar onde a gente deve pôr no altar, no ofertório, as nossas ofertas, é verdade, fazemos a coleta, mas além da coleta, colocarmos a nossa vida no altar. Colocarmos as alegrias, as preocupações, as tristezas, tudo aquilo que a gente vive deve ser colocado sobre o altar. E depois daqui, do altar do Senhor, nós levamos força para voltar outra vez para a vida. É sempre como que um ciclo. Este é um bom ciclo vicioso, é um ciclo bom. É um ciclo que nos traz e que nos leva outra vez para a vida. Temos muito para aprender sobre isto, todos nós. Aprender a trazer a nossa vida. Sempre que o sacerdote no altar apresenta o pão e o vinho para serem o corpo e o sangue de Jesus, o sacerdote está a apresentar a nossa vida. É a nossa vida que vai naquele pão, que vai naquele vinho.
para ser transformada, como eles são transformados no corpo e sangue de Jesus. E nós devemos sentir-nos transformados para voltar para a vida, com vontade de quê? De viver melhor o Evangelho, de sermos melhores pessoas, de sermos melhores testemunhas do Evangelho, de vivermos melhor a palavra de Jesus. Esta é que tem de ser a nossa força. A força de quem traz e de quem leva. De quem traz a vida e leva para a vida. Se não a missa, corre o risco de ser um rito, um costume, uma coisa a que a gente se habituou, como a gente se lava e se veste e penteia. Não é só isso. É mais do que isso. É Jesus que se torna presente. Renovamos o sacrifício da cruz. Renovamos a entrega de Jesus por todos nós, por mim, por ti, por cada um de nós. É isso que é a missa. É renovar o sacrifício da cruz e levar os frutos daquilo que Jesus nos deu, de tudo o que Ele deu por nós, para a nossa vida do dia a dia. Por isso é que a missa é uma coisa muito séria. Não é apenas um costume, não é um rito, muito menos uma brincadeira. Nós estamos a celebrar aqui o centro da nossa fé de cristãos. Quando em Santa Bárbara não houver possibilidade de celebrar a missa, não é possível haver comunidade cristã. Pode desaparecer tudo, até aquilo que nos parece mais importante, mas quando desaparecer a missa, não nos resta nada. Não nos resta nada. Porque a missa é o centro de qualquer comunidade. Por isso é que, como ainda ontem dizia, se um padre não pode por alguma razão celebrar, vem outro. Porque não se pode perder a riqueza da Eucaristia. Se um padre está impedido, arranja outro para substituir. Por isso é que nunca se deixa a paróquia sem missa, sobretudo aos domingos e aos dias santos. E às vezes até por semana, mas sobretudo nos domingos e dias santos, não se deixa a paróquia sem missa. Porquê? Porque é o centro da comunidade, é o centro da paróquia. Não se pode entender a nossa paróquia sem a Eucaristia. Nós não nos reunimos à volta do Padre Jacob, nem de padre nenhum. Reunimos-nos à volta do altar para celebrar a mesma fé, celebrar a presença de Jesus no meio de nós. E hoje é o dia de celebrar esta presença. Esta quinta-feira do Corpo de Deus é um dia de celebrarmos a presença de Jesus que se manifesta no meio de todos nós, a começar por mim. Manifesta-se na nossa comunidade, manifesta-se na palavra que a gente escutou, de modo muito especial, no pão e no vinho que nós vamos comungar. Então vamos pedir ao Senhor a graça de aproveitar bem este grande dom que Ele nos dá, o dom da Eucaristia, que é o centro da Igreja e que deve ser também o centro da nossa vida de cristãos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus.
Irmãos e irmãs, elevemos a nossa oração comum a Deus Pai, para que o corpo e o sangue de Cristo, fonte de toda a vida da Igreja, seja o penhor de salvação do mundo inteiro, dizendo cheios de fé: ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas de todo o mundo que celebram o ministério da Eucaristia em memória de Jesus, como ele mandou fazer, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, que distribuem aos fiéis o pão do céu, e pelos cristãos que o recebem e dele vivem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Pelos povos que não têm os bens de que precisam, pelas organizações que socorrem os mais pobres e pelos responsáveis pela economia mundial, oremos, irmãos. ouvi-nos, Por aqueles que receberam a graça de compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, oremos, irmãos. Pelos fiéis que se alimentam de pão da vida, pelas crianças que o recebem pela primeira vez e pelos agonizantes que o comungam com viático, oremos, irmãos. ouvi-nos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos reunis à volta desta mesa para celebrar a última ceia de Jesus, dai pão em abundância aos que o não têm, fazei sentir aos cristãos mais fome do pão vivo que desceu do céu. Por Cristo nosso Senhor.
Concedei, Senhor, à vossa Igreja o dom da unidade e da paz, que estas oferendas misticamente simbolizam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova e eterna aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece e o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Bárbara, nossa padroeira, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Tendo presente, sobretudo, as intenções destas crianças que hoje fazem a primeira comunhão e das respectivas famílias. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria Alice Lourenço de Avis, Norberto Tristão, Maria Antonieta Moles e as almas do purgatório que chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição, quando Ele vier a ressuscitar os mortos e transformar o nosso corpo mortal à imagem do seu corpo glorioso. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, quando enxugardes todas as lágrimas dos nossos olhos, e vendo-vos tal como sois, Senhor nosso Deus, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem fim os vossos louvores por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Ensinamentos do Salvador, ousados rezar. Junto ao mar eu os ouvi, Senhor, tua voz que me chamou, que me pediu que me entregasse a meus irmãos. Essa voz me transformou.
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, olhei à fé da vossa Igreja e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um gesto de paz. Aproxima-se um momento bonito, especial, inesquecível para os meninos da primeira e meninas da primeira comunhão, que hoje vão receber Jesus pela primeira vez. Somos felizes todos nós porque o Senhor nos convida para a sua mesa, mas são felizes eles de um modo especial porque pela primeira vez vão receber Jesus. Por isso, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna na vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão do vosso precioso corpo e sangue. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Podem sentar-se por uns momentos. Lembro mais uma vez que nos próximos 3 sábados, 10, 17 e 24, a missa vespertina será às 4 da tarde, sendo que no dia 24, à seguida à missa, teremos a procissão dos abalos até à ermida de Nossa Senhora da Ajuda, regressando à nossa igreja. Portanto, ficam já informados daquilo que já tinha dito, ou relembrados, 10, 17 e 24, nos próximos 3 sábados, a missa é às 4 da tarde. Quero agradecer e saudar, como sempre, a presença do nosso cônego João de Brito. Ele é de casa, mas é sempre uma alegria tê-lo connosco. Ele que acompanhou estas crianças no seu percurso de fé. Eu agora que estou a tomar, digamos assim, o leme do barco, mas foi ele que acompanhou e que as trouxe até aqui. Por isso é com muita alegria que o temos presente, com tudo aquilo que a sua presença significa para nós. Obrigado por estar connosco. Também uma palavra às crianças que fizeram a sua primeira comunhão, às suas famílias, à catequista, uma palavra de congratulação e de alegria por este dia tão bonito na sua caminhada de fé. E por falar em catequista, cheira-me que há uma surpresa preparada para a catequista, por isso pedi a quem está destinado a ler um pequeno texto e a entregar a lembrança que agora avançasse, porque temos uma pequena surpresa para a catequista do 3º ano que foi preparada pelos pais. Hoje é o dia da nossa primeira comunhão e é com grande emoção que recebemos o amor de Jesus Cristo na nossa vida. Ao celebrarmos este tão importante sacramento, temos de agradecer a quem nos ajudou a preparar para este momento. Catequista Filomena Lopes, agradecemos do fundo do coração por nos ter ensinado os princípios da Igreja e por nos preparar para receber o sangue e o corpo de Cristo. Por toda a paciência e a amizade durante estes 2 anos, esperamos que continue connosco, pois a amizade e o carinho são recíprocos. Vamos agora proceder à entrega dos diplomas da primeira comunhão destas crianças. Depois, como é habitual, daremos a bênção, faremos o cortejo de saída e depois já tinha pedido à catequista que antes de começarem as fotos de cada família, que hoje com alegria gosta de tirar as suas fotografias e muito bem, antes disso, depois do cortejo de saída, vamos tirar a foto com os sacerdotes e com as crianças da primeira comunhão e depois todos podem avançar com as suas fotografias de família e de amizade. Mas agora vamos entregar os diplomas antes da bênção às crianças da primeira comunhão. Tomás Fernando Vieira Mendes. Sofia Mendes Portão. Santiago Vasconcelos Reis. Renato Miguel Pereira Silveira. Maria Leonor Borges da Silveira.
Samara Reis Machado Rego, Cristiano Miguel da Silva Souza, Afonso Tristão Melo. Vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.